Olá, seja bem-vindo ao Instituto Recomeço. Hoje nós estamos iniciando uma série Nova Identidade em Cristo e essa é a aula de número 1, cujo tema é a batalha espiritual por trás da tentação. Faz o seguinte, pega aí a sua Bíblia, pega o seu caderninho de anotações e vamos estudar a palavra do Senhor. Deixa eu iniciar essa aula de hoje fazendo duas perguntas para você, para colocar você para pensar. Vai ficar uma aula bem desafiadora, né? A primeira pergunta é: você já sentiu aquela luta interna entre fazer o que é certo e ceder ao que é errado? Segunda pergunta: você já percebeu como muitas vezes sua mente é bombardeada por pensamentos e desejos que parecem incontroláveis? Você já passou por isso? Pois é, essa guerra não é algo exclusivamente seu. Todos nós, nascidos de novo, passamos por essa luta interna, essa luta na mente, essa luta no corpo. Todos nós, nascidos de novo, passamos por essa situação. Tá? E a própria Bíblia nos ensina que nós estamos lutando não apenas contra os nossos próprios desejos, mas também contra as influências externas. Por isso que eu pedi a você para deixar a sua Bíblia aberta aí em Efésios, no capítulo 6, no versículo de número 12. Nós vamos fazer essa leitura agora. Efésios, capítulo 6, versículo 12, diz assim: Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, o que Paulo está dizendo aí, gente, é que essa luta que você está enfrentando não é só uma luta física, emocional ou psicológica. Na verdade, é uma luta, uma batalha espiritual. Então, o ponto de partida é espiritual. Você não está apenas lutando contra a sua carne, mas você está lutando contra um sistema espiritual. Você não está lutando contra o sistema mundano que incentiva o pecado, tá? E principalmente nos dias de hoje, onde o pecado se propaga com muito mais velocidade e acaba nos colocando numa situação de tentação, tá? Na verdade, a nossa luta não são contra as coisas materiais, não são contra a carne, contra o sangue, como dizem em algumas versões bíblicas, mas a nossa luta é uma luta espiritual. É muito importante você saber disso. A luta que você está enfrentando, ela tem um ponto de partida. Se você está anotando, anota aí. Tópico de número 1. A guerra contra a carne, a guerra contra o mundo e a guerra contra Satanás. Então são três tipos de guerra. A primeira guerra que eu falei, ou o primeiro campo de batalha, é a carne. A carne é representada pela nossa natureza pecaminosa, que deseja aquilo que desagrada a Deus. Presta bem atenção nisso aqui, porque o fato de termos nascido de novo não quer dizer que no instante em que aceitamos o Senhor Jesus, a nossa carne foi transformada. Não. O que foi transformado é o nosso espírito. Nós não somos a carne, nós não somos a mente. Nós somos um ser espiritual. E é exatamente esse ser espiritual que é regenerado imediatamente que aceita o Senhor Jesus. E qual é a luta do dia a dia? Qual é a luta do dia seguinte? A luta é exatamente contra a carne, gente. Contra aquela velha natureza pecaminosa que o mundo e as circunstâncias vai fazer de tudo
para trazer de volta na vida do nascido de novo. Então, o primeiro campo de batalha é a carne. O segundo é o mundo. O mundo é representado pela cultura e o sistema, principalmente o sistema de hoje, que normaliza e incentiva o pecado. Então, nunca vimos tanta aceitação, né, com tanta facilidade de coisas que descaradamente é, contraria a vontade de Deus. Independente se é nascido de novo ou não, o ser humano, olhando para o mundo de hoje, ele vai enxergar que as coisas que estão acontecendo são coisas que desagradam a Deus. Então tá aí o desafio, né, para quem nasceu de novo. Tá aí o desafio para aquele que tem uma nova identidade em Cristo. Qual é o desafio? Enfrentar a carne, enfrentar o mundo através da sua cultura e enfrentar Satanás, que é o inimigo que trabalha para nos afastar de Deus. E qual é a arma dele? A arma são mentiras e sedução. Então é importante que o nascido de novo entenda essas duas armas que o inimigo usa com muita propriedade. Mentira, porque a própria Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Então ninguém mente como ele sabe mentir. Ele é especialista nessa área de mentira. E a sedução, né? Ele é um exímio sedutor. Então ele consegue, através da carne, acessar o nascido de novo, através do sistema mundano, das circunstâncias. É importante que você tenha essa noção para você saber lidar com a batalha que você está enfrentando hoje, né, gente? Então, a carne, ela quer um prazer imediato. E a carne não pensa nas consequências. O mundo diz que não tem nada a ver, não tem nada demais, que pode fazer, que não é pecado, porque nem tudo configura pecado. Mas tem coisas que atrapalham no seu relacionamento com Deus, certo? E o mundo vai usar essa frase que nós conhecemos muito bem. Poxa, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, isso aqui não é pecado e não tem nada a ver. Você vê que a Bíblia nos alerta, gente, que basta ter a aparência do mal que a gente já tem que fugir, né? Então, só recapitulando aí, a carne, ela quer esse prazer imediato e não pensa nas consequências. E o mundo é o que incentiva a carne, mentindo, dizendo que não tem nada a ver. E Satanás, ele usa essas duas forças para nos fazer cair, para fazer você cair. Ele mente para você, ele te seduz e ele faz com que a gente venha cair, né? Ceder às tentações do mundo. Só que é o seguinte, tem uma boa notícia. E qual é a boa notícia? É que Deus nos deu armas espirituais para vencer essa guerra. Tá? Nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, embora o inimigo usa o sistema mundano, tá? Mas ele é um ser espiritual. Então nós não vamos combater o mundo, tá? Nós vamos combater os seres espirituais. Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, pega aí a sua Bíblia novamente, abre 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5, e vamos ler aí. Diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então já fica bem claro aí que nessa fase de tentação, nesse período em que você está sendo tentado, você só vai conseguir vencer através das armas espirituais. Nós acabamos de ler, não são armas humanas, pelo contrário,
são armas espirituais poderosas em Deus, capazes de destruir fortalezas, destruir argumentos, destruir toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Isso Deus não vai te dar, Deus já te deu. Então, no meio dessa tentação, independente de qual tentação seja, você já tem em você as armas essenciais para vencer essa batalha. E aonde essa batalha começa? A batalha começa na mente. E é exatamente sobre isso que falaremos agora. O início dessa batalha, onde começa a batalha. A batalha começa na mente. Então nós vimos aí o primeiro tópico. O tópico apresentou 3 terrenos, 3 cenários, três tipos de batalha: a carne, o mundo e Satanás. Quando na verdade é Satanás usando o mundo para mexer com a sua carne, para influenciar você para o pecado. É claro que eu estou usando aqui a palavra você, mas eu me incluo também nisso daí, né, gente? Todo nascido de novo passa por isso. Tópico de número 2, anota aí, como a tentação se instala na mente. Então, tudo que o inimigo quer é acessar a nossa mente, a mente do nascido de novo. Por quê? Porque é exatamente através da renovação da mente que nos capacita para viver a vontade de Deus aqui na Terra. E daqui a pouco nós vamos ver que tipo de vontade é essa. Tá lá em Romanos capítulo 12, no versículo de número 2. Não vou ler agora, mas é um versículo muito conhecido e eu acredito que você já trouxe na sua memória essas características da vontade de Deus para mim e para você. Amém? Anotou aí? Tópico de número 2. Como a tentação se instala na mente. Eu vou começar novamente com uma pergunta. Eu gosto de trabalhar com perguntas para fazer você pensar. Pergunta: você já percebeu que ninguém cai em pecado da noite para o dia? Você já deve ter escutado isso, né? Ninguém cai no pecado de repente. Não é da noite para o dia. Na verdade, sempre há um processo. Ou seja, a tentação começa com um pensamento, se transforma em um desejo e, se não for combatida, vira uma ação. Então não é do nada, não é de repente que a pessoa cai. Tá? Isso aí é o seguinte: você vai encontrar durante a caminhada alguém que vai dizer para você, de repente eu caí, do nada eu caí. Não é assim. Tudo é uma construção. Se ele for olhar para ele, para a vida dele, ele vai encontrar um ponto de partida e vai ver que chegou num ponto em que ele não conseguiu mais resistir. Onde a Bíblia diz: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Então, nessa construção, o inimigo vem investindo, vem construindo, usando o sistema do mundo para influenciar a carne, para levar um nascido de novo a cair no pecado. E isso é da noite para o dia? Não. Mas a Bíblia fala: resistir ao diabo e ele vai fugir. Então, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e o versículo de número 15. Anota aí, abra sua Bíblia, Tiago, capítulo 1, verso 14, verso 15. Está explicando exatamente como isso acontece. Eu vou ler aqui pausadamente para você entender. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Então, cada um tem a sua área de fragilidade, gente. Se o camarada nunca bebeu, ele nunca fumou, nunca se prostituiu, dificilmente ele vai cair nessas áreas. Não que o inimigo não vai tentar. O inimigo vai tentar de tudo quanto é jeito. Mas é muito mais fácil para ele resistir naquilo que ele nunca fez, certo? Do que aquilo que ele praticava antes de aceitar o Senhor Jesus.
Já fica a dica. O diabo ele vai sempre trabalhar com o seu passado. Ele vai sempre tentar você por aquilo que você fazia antes de aceitar o Senhor Jesus. É o que nós acabamos de ler, Tiago 1, versículo 14 e o versículo 15. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Olha aí a ferramenta do inimigo, ele é um exímio sedutor. Então, aquilo que você praticava antes de aceitar o Senhor Jesus é exatamente o caminho por onde ele vai tentar te seduzir. Ele vai tentar me seduzir naquela área que eu cedia, naquela área que eu pecava. Então, se eu não bebi, é perda de tempo do inimigo investir contra a minha vida usando bebidas alcoólicas, certo? Isso não quer dizer que ele não vai fazer. Pode ser que numa rodinha de amigos, né, de conhecidos, aonde ainda tenha alguém que não nasceu de novo e bebe, pode ser que ele vai abrir uma bebida alcoólica e vai me oferecer. Então o inimigo ele vai sempre tentar. Eu vou ter mais facilidade em resistir porque eu nunca fiz. A minha carne não tem o desejo disso. Eu me lembro, há algum tempo atrás, eu conversando com um irmão recém-convertido, né? E ele dando testemunho de que estava um calor muito forte. Ele estava num determinado lugar quando ele sentiu o desejo de beber. E ficou uma luta muito forte, aquele desejo, aquela sede de beber uma bebida alcoólica. Imediatamente ele lembrou da esposa, ele pega o telefone, liga para casa e pede à esposa que entre em oração junto com ele. Ele entendeu que precisava vencer isso através da oração. E a esposa prontamente entrou com ele nessa peleja, nessa batalha. Então, voltando aqui para fazer a leitura, dando continuidade, né? Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. Primeiro, o inimigo vai tentar seduzir, certo? Vai despertar o desejo. Quando esse desejo é concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Então, é um processo que o crente passa quando ele cede à tentação do inimigo. Recapitulando, primeiro, a tentação começa por um pensamento. Guarda isso aí, gente. Cuida da sua mente. Cuida do que se passa na sua mente. Aquilo que você coloca diante dos seus olhos alimenta a sua mente. Alimenta você por dentro. A própria Bíblia diz isso. Né? O próprio apóstolo Paulo nos incentiva, nos ensina, através da sua carta, que nós devemos pensar nas coisas do alto, das coisas do céu, das coisas de Deus. Então, uma imagem, uma lembrança, uma cena, algo que desperta o desejo. É isso que o inimigo vai fazer todos os dias. Ele vai colocar diante de mim, ele vai colocar diante de você uma imagem, uma cena, uma situação, uma conversa, uma pessoa do passado, é um WhatsApp que chega, é um convite que chega. Para quê? Exatamente para acessar na sua mente a lembrança das coisas do passado. O que ele quer com isso? Ele quer despertar saudade, saudade da velha criatura, saudade daquilo que você fazia, saudade daquilo que eu fazia antes de aceitar o Senhor Jesus, antes de nascer e ser uma nova criatura. Então, a primeira fase do processo é que a tentação começa através do pensamento. Segunda fase, ou segundo processo, é o desejo que cresce. Você começa a alimentar esse pensamento na sua mente. De que forma? Imaginando, sentindo na carne os prazeres, que a própria Bíblia vai dizer que a prática do pecado é gostosa. Então é gostoso o pecado.
O final dele é que é ruim, é morte, é ruim. Mas a prática do pecado gera prazer. E até no ato de pensar, de lembrar, de uma certa forma, a pessoa tem prazer. A pessoa sente as emoções. A pessoa sente manifestar na própria carne aquilo que está pensando. E esse desejo vai crescendo, esse pensamento vai crescendo, vai se tornando num desejo, chegando num ponto incontrolável. Aí é a terceira parte desse processo, que é a ação. Então a primeira parte é pensar. Segunda parte, ou segundo processo, é alimentar esse pensamento. E aquilo que nós alimentamos cresce. Eu vou perguntar e você responde para você aí. Aquilo que nós alimentamos cresce. Então, se você alimenta a sua carne com a palavra de Deus, você vai crescer em intimidade, em comunhão com Deus. Você vai crescer em conhecimento, em graça. Da mesma forma, se você alimentar com pensamentos que não agradam a Deus. Vai crescer? Sim. Mas vai crescer para o lado de Deus? Não, vai crescer para o lado do inimigo, fazendo aquilo que desagrada a Deus. Aí acontece a quarta e última parte do processo para a gente avançar aqui na aula. Qual é a quarta e última parte do processo? A consequência chega, certo? Então você pensa, alimenta, cresce, já chegou num ponto em que você não consegue mais resistir, aí vem a ação, a prática. Beleza, praticou. E aí? No período que você está praticando, tá top, tá gostoso. Mas passou esse período, aí vem a quarta parte ou quarto processo. A consequência chega, o boleto chega. E o que que chega? Sentimento de culpa, sentimento de vergonha, afastamento de Deus e muitas vezes consequências ainda maiores, porque é a colheita do pecado, como por exemplo, um pecado como o adultério, que é uma aula que nós vamos tratar aqui dentro, mas só estou citando agora a consequência como um adultério, pode ser o fim de um relacionamento que o homem não tinha intenção nenhuma de acabar o seu casamento, mas ele foi fraco, ele cedeu, não é assim? Não é assim que vai dizer? Né? É o caminho por onde o inimigo entrou. Aí vem o sentimento de culpa, o sentimento de vergonha, é natural ele se afastar de Deus e com isso ele pode perder o seu próprio casamento. Mas quando há um arrependimento da parte dele, quando a esposa está disposta a perdoar, buscar um tratamento, se libertar de tudo isso, aí sim o casamento é blindado e a intenção do diabo de acabar com essa família é jogada por terra. Então talvez você que está participando dessa aula, você é tentado nessa área, você é bombardeado nessa área. Pode ser que você ceda de vez em quando, pode ser que você já cedeu, pode ser que você esteja lutando para não ceder. Aqui é de homem para homem, né? Então é uma aula de homem para homem. Aquilo que nós não falamos é lá no altar, quando nós estamos pregando, é claro que usando uma linguagem que não ofenda quem está participando da aula, mas nós vamos tratar desse assunto bem, como é que eu vou dizer, de uma forma bem clara, né? Tentando chegar aí a um dia a dia, né? A gente vê muita coisa acontecendo. E eu acredito sim que dentro da igreja tem muitos nascidos de novo ali na prática do pecado, mantendo só uma aparência, né? E o cara sofre? Sim, eu acredito que sofre. Ele está lutando para se livrar disso. Participar de uma aula dessa aqui para ele é muito bom. Tá? Tópico de número 3. Eu estou usando essa aula 1, gente, como introdução das coisas que eu estou falando aqui. Tá? Um pouco mais para frente nós vamos tratar cada tópico desse num formato de aula. Tá? O tópico de número 3 é a pornografia como uma armadilha espiritual. É bem cotidiana, né? É bem
dentro do que está acontecendo hoje. Um dos maiores campos de batalha da tentação sexual hoje é exatamente a pornografia. Ela parece inofensiva, sabe? Para muitos parece inofensiva, mas na verdade é uma armadilha muito perigosa. Eu já fiz atendimento de muitos homens, inclusive envolvidos na obra do Senhor, tá? Até pastores, que sofrem nessa área. A batalha dele é muito forte com relação à pornografia. Então, vira e mexe, ele tem uma intenção na internet, ele está fazendo um trabalho e, de repente, ele está navegando em sites de pornografia. Isso aí, hoje em dia, tá muito forte. O problema da pornografia não é só moral, então não é uma questão moral somente, mas também e principalmente espiritual e neurológico. Por quê? Porque a pornografia vicia a mente, exatamente como uma droga. A pornografia escraviza o coração. Além disso, cria um padrão de prazer que é falso e insaciável. Então, a maioria dos homens que eu já conversei, já fiz gabinete, tanto no âmbito pastoral, como, como um analítico, né? Usando a ferramenta da psicanálise, por exemplo, eu já conversei com homens que não é só o espiritual que está abalado, mas também o neurológico. O camarada é viciado. É semelhante ao camarada que é viciado em maconha, viciado em cocaína. Chega num ponto o camarada não aguentar ficar sem acessar um site de pornografia. E a Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. Daqui a pouco nós vamos estar falando aí um pouco mais sobre os outros abismos. Essa aula de número 1 é só introdução desses tópicos, tá? Jesus foi muito claro, gente, sobre essas questões, tá? Espiritual e neurológica. Lá em Mateus capítulo 5, no versículo de número 28, está dizendo lá: mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Então tem muita gente, tem muitos homens, né, dentro da igreja que são adúlteros. E a maioria desses adúlteros pornográficos, que é adultério, condena o camarada que caiu fisicamente, certo? Ele condena quando explode uma bomba de alguém, um irmão, um pastor, um líder que caiu em adultério com uma mulher. O camarada vira alvo, né? Vira alvo de perseguição, muita gente acusando. E na maioria das vezes, né, eu já conversei com homens que têm esse problema de pornografia, e quando eu digo para ele, pois é, cara, você conhece alguém que caiu em adultério com uma mulher? Eu conheço. E como é que foi saber disso? E o camarada, numa conversa bem franca, ele fala, pô, foi muito triste. E quando é revelado para ele, né, que ele está na mesma posição, e está na Bíblia, Mateus 5:28, porque qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, tá, o camarada não acessa pornografia simplesmente por acessar. Não é um conteúdo por cultura, não. Ele acessa para ele alimentar um desejo. E a Bíblia diz que é adultério. Então ele está na mesma situação daquele que comete adultério fisicamente. Então, se você que está participando dessa área acessa conteúdo pornográfico, você está em adultério. A pornografia ensina você a desejar o que não pode ter. A pornografia destrói a santidade da sua mente e corrompe a maneira como você enxerga as mulheres, tornando-as apenas um objeto de prazer. O cara que é viciado em pornografia, em último plano é que ele vai enxergar que é uma mulher que está ali. Na verdade, é um objeto do prazer.
tá? E a psicanálise, a psicologia vai explicar isso de uma forma melhor. Depois, muito depois, no sentimento de culpa até, é que o camarada olha para aquela mulher e fala: rapaz, essa mulher precisa de libertação, essa mulher precisa que Jesus entre na vida dela. Mas enquanto essa realidade, essa ficha não cai, ou essa anestesia, ou o próprio inimigo mesmo, né? Que acusa, e o camarada desperta que tem algo espiritual nisso, enquanto isso não acontece, ele está olhando ali a mulher como objeto do prazer, certo? Não é uma mulher que merece respeito, não é uma mulher que merece ser honrada, não, ele está olhando a mulher ali no o conteúdo pornográfico e está colocando aquela mulher abaixo de qualquer nível, né? Então, aqui estão algumas consequências devastadoras do consumo de pornografia. E nessa aula eu vou falar um pouquinho de tudo aqui, tá? Então vamos lá. Primeira consequência, distorção da visão sobre o sexo. Então, o camarada que é viciado em pornografia, ele tem uma distorção da visão sobre o sexo. Isso, seja ele solteiro ou seja ele casado. Tem muito homem casado que leva para dentro do casamento aquilo que ele viu através de um conteúdo pornográfico. E detalhe, naquela prática da pornografia tem um demônio. Então ele acaba levando uma prática para dentro do casamento que é uma prática induzida pelo demônio. É espiritual. Lembra? A batalha, a luta é espiritual. Então, primeira consequência é distorção da visão sobre o sexo. O que Deus criou como algo santo dentro do casamento se torna uma busca egoísta por prazer. É claro que eu estou usando aqui a palavra egoísta porque a maioria dos homens acessam pornografia sem a sua esposa estar do lado. Tem casal que acessa pornografia também. Eu não estou dizendo que acompanhado ou liberado pelo cônjuge está certo, não é isso. Tá? Mas a maioria dos homens acessa a pornografia e tem esposa que nem sabe. Tem esposa que sabe, finge que não sabe. Tem esposa que sabe, mas não sabe como lidar com a situação. Segunda consequência é dificuldade em manter relacionamentos saudáveis. Homens que assistem pornografia regularmente têm mais dificuldade em se conectar emocionalmente com suas esposas. O camarada, no ato sexual com a esposa, ele está conectado com a figura que ele viu lá na pornografia. Aqui está o adultério. Então, o adultério virtual está sendo consumado lá na cama. E a gente lê ali que bem-aventurado é o leito sem mácula, né? O camarada pensa que está sujando o leito quando ele tem a prática sexual com uma outra mulher que não seja sua esposa, no físico, quando na verdade ele pratica isso mental, alimentado pela pornografia. E ele está cometendo um adultério ali com a esposa dele. Né? A esposa dele está ali no corpo, mas ele está olhando para ela e mentalmente ele está ligado na mulher que ele viu lá no conteúdo pornográfico. Terceira consequência, desejo insaciável por mais. A pornografia nunca satisfaz. Sempre leva a conteúdos mais pesados e mais degradantes. Então, se tem alguém aqui nessa aula, você que está participando dessa primeira aula, e que essa aula está falando com você, se você está no início da pornografia, pode ter certeza de uma coisa, cara. Se você não abandonar, você vai aumentar o nível de pornografia. Então, hoje você vê uma cena de sexo normal, um homem com uma mulher, amanhã ou depois você quer uma cena mais pesada. Você quer mulher com mulher, você quer dois homens e uma mulher, você quer duas mulheres e um homem, e enfim, acho que já deu para você entender, né? Eu vou repetir, aqui é de homem para homem, né? Então a conversa
vai tomar esse caminho mesmo. Então, se você tem essa prática, iniciou, se você não conseguir frear, meu irmão, daqui a pouco você vai estar entrando em sites muito mais pesados. Quanto mais pesado, mais desagradável fica. Eu já conversei com um homem, né, de levar coisas bizarras, né, para dentro do seu casamento, levar uma outra pessoa, inclusive. É uma situação muito complicada. A última consequência é a separação espiritual de Deus. Eu vou encerrando por aqui, vou comentar, vou encerrar por aqui e na próxima aula eu dou continuidade, tá? Então a última consequência é a separação espiritual de Deus. O cara se sente indigno, sujo e muitas vezes se afasta de Deus. E o próprio inimigo vai alimentar esse pensamento, esse sentimento. Aí há uma diferença de remorso para arrependimento, né? Se ele se arrepender, a Bíblia diz o seguinte: se ele se arrepender, confessar e deixar, ele alcança a misericórdia, né? Mas tudo que o inimigo quer é que ele sofra com essas acusações na mente. E muitos homens buscam afogar esse sentimento na bebida que ele fazia antes de aceitar Jesus, na maconha que ele fumava antes de nascer de novo, na cocaína que ele cheirava antes de nascer de novo, tá? Chegando num estágio, inclusive, de buscar o suicídio. Tem homens que se suicidam por causa disso, que o inimigo trabalha com força ali. Ok? Mas a pornografia pode ser vencida, tá? Como assim? Ela pode ser vencida. E a Bíblia dá os caminhos que nós vamos deixar para o próximo módulo. No próximo módulo, nós vamos falar sobre estratégias práticas para vencer tudo isso. Ok? Gente, obrigado aí pela sua companhia, pela sua presença. Espero que você tenha gostado dessa aula, tenha aprendido. E no próximo encontro, nós vamos aprofundar. Fica na paz. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus.